João capítulo 19, versículo 30. Aqueles que podem colocar-se em pé, vamos ler somente um versículo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Nosso bendito Pai, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e eu peço a Ti, querido Pai, que o Senhor venha com o Teu toque, abençoe a pregação, por favor. Se o Senhor, Pai, não abençoar, se o Teu bendito Espírito Santo não trabalhar, Pai, na mensagem, a pregação não passa de nada. Eu peço que o Senhor esteja abençoando. Abençoa a palavra do Senhor nos corações. Eu peço que, se tiver alguém que não conhece Jesus como Salvador, que o Senhor salva. E pedimos, meu Pai, que o Senhor possa reavivar em nossos corações o amor por Jesus Cristo novamente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado. Talvez os irmãos, olhando aquela palavra, tetelestai, pode estar perguntando, mas qual é o significado, missionário João Henrique? Particularmente, irmãos, quando nós trabalhamos um pouco com traduções, não tenho muito conhecimento, procuro fazer o meu melhor nessa questão, mas às vezes quando eu tenho que fazer a tradução de uma língua para a nossa língua, sempre procuro entender o significado daquela palavra. E às vezes eu vejo que algumas palavras, a dona Raquel pode até mesmo me corrigir se eu estiver errado, algumas palavras no inglês dão um significado mais amplo do que algumas palavras até mesmo no português. E eu prestei atenção nessa palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse. Eu procurei estudar esta palavra que Ele disse no final da sua vida aqui na terra. A sua última palavra, na cruz do Calvário. Esta foi a última palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me chamou a atenção esta palavra. Está consumado. O que me chamou a atenção foi a amplitude que essa palavra traz. Ele gritou em alta voz: tetelestai, está consumado. Essa palavra tetelestai, transliterada do grego, traduzida para o português, significa está consumado, para nós podermos entender. Mas algo interessante, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava na cruz, Ele pronunciou várias palavras na cruz do Calvário. Várias frases. Inclusive uma frase que Ele pronunciou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Não era grego, mas era hebraico. Mas a sua última palavra na cruz do Calvário, quando Ele tomou o vinagre, Ele fez questão de escolher esta palavra, tetelestai, numa outra língua, o grego, está consumado. Por quê que Ele escolheu esta palavra em uma outra língua? Por quê? Não foi a declaração de um gemido de um homem derrotado ali na cruz no momento de sua morte. Foi um grito triunfante da vitória do Filho de Deus. Não era um lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias, mas um grito de um vencedor derrotando todos os seus inimigos. E nós vamos entender isso nessa manhã. Tetelestai era um termo muito comum usado na época.
nós vamos entender a raiz desta palavra. Era uma palavra grega, uma palavra amplamente usada em várias circunstâncias naquela época. Era uma palavra universal. Tanto judeus como gregos também usavam esta palavra tetelestai em várias circunstâncias de suas vidas. Mas por que Jesus Cristo usou esta palavra? Nós vamos ver nesta noite, tetelestai está consumado na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, vamos ver tetelestai nos lábios dos servos. O que significa? Tetelestai, na boca dos servos. Os servos escravos, quando eles recebiam uma ordem do seu mestre, do seu senhor, e eles iam executar esta tarefa, eles chegavam para o seu mestre, eles terminavam toda aquela tarefa, eles chegavam para o seu mestre, para o seu senhor, e dizia para o seu mestre, seu senhor: Senhor, tetelestai, a obra está terminada, o trabalho que o Senhor me entregou está terminado, eu já fiz tudo, está tudo pronto, Senhor, tetelestai. Então esta palavra tetelestai, essa palavra está consumada, ela era usada nos lábios dos servos, dos escravos. E quando os escravos usavam essa palavra, eles terminavam dizendo tetelestai. É interessante Jesus usar esta palavra no momento da sua morte. É interessante Jesus Cristo usar esta palavra, está consumada, que era usada pelos servos escravos no momento da sua morte. Por que será que ele usou? Porque ele era também o servo que veio nesse mundo. Porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso que ele usou essa palavra, ele tinha o direito de usar, porque ele também era um servo que estava ali na cruz, morrendo por mim e morrendo por você. Segundo lugar, nós vamos falar sobre tetelestai nos lábios dos servos. Eu quero chegar a tetelestai nos lábios do nosso Salvador. Tetelestai nos lábios dos sacerdotes. Interessante também. Os sacerdotes, eles usavam esta frase, esta palavra, quando eles chegavam próximo do cordeiro, e eles tinham que examinar esse cordeiro antes de ser sacrificado. As pessoas levavam aquele cordeiro até os sacerdotes, e quando o sacerdote olhava aquele cordeiro, examinava aquele cordeiro de cima a baixo, o sacerdote olhava para aquela pessoa que trouxe o cordeiro e dizia: tetelestai, está tudo certo, ele pode ser sacrificado. Jesus, na cruz do Calvário, usa a palavra tetelestai, sendo o Cordeiro perfeito de Deus também, e sendo o sumo sacerdote que estava intercedendo por mim e por você na cruz do Calvário. Agora, em terceiro lugar, tetelestai nos lábios dos credores. Era uma palavra usada por todas as pessoas naquela época. Então, tetelestai nos lábios dos credores, está consumado no lábio dos credores. Todos os credores, devedores que faziam seus negócios, se tinha alguma pessoa que não conseguia fazer o pagamento à vista, ele fazia em prestações. Quando chegava na última prestação, aquele credor entregava um papiro: olha, toda a sua dívida foi paga, está aqui, com a palavra tetelestai, está consumado. Jesus, na cruz do Calvário, no último minuto da sua morte, ele grita: tetelestai, está consumado, foi pago o preço do pecado de toda a humanidade, de todos, todos que chegarem a mim terão as suas dívidas canceladas, os seus pecados perdoados. Então ele tinha esse direito de falar tetelestai. Tetelestai nos lábios dos generais. Interessante, porque Jesus escolhe essa palavra. Quando eles saíam para uma guerra,
soldados e generais. E eles voltavam dessa guerra. E eles venciam essa guerra. Eles voltavam gritando: Tetelestai, Tetelestai, ganhamos a guerra. Tetelestai, está consumada, ganhamos a guerra. Esta palavra, ela era usada também no momento em que se ganhava uma guerra. O general gritava. E Jesus escolhe esta palavra, Tetelestai, no momento da sua morte, para mostrar que ele não estava sendo derrotado na cruz do Calvário, mas ali na cruz do Calvário, ele estava derrotando Satanás e a morte por toda a eternidade, por mim e por você. Tetelestai nos lábios do Salvador. Eu não vou pôr tudo aqui, mas é interessante, irmãos, que também um prisioneiro, os romanos, quando eles prendiam alguém, era comum colocar o que aquele criminoso fez, o que aquele criminoso havia feito. Todos os seus crimes. Quando ele cumpria a pena, para que ninguém jogasse na cara dele o que ele havia feito, os juízes davam uma carta para ele andar pela rua com a palavra Tetelestai também. Então Jesus, ali na cruz, ele sabia o porquê que ele estava usando essa palavra Tetelestai. Está consumado. O servo veio, está consumado. O sacerdote, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali, por mim e por você. E ele usa uma palavra comum para todo mundo entender. Uma palavra para todas as classes de pessoas entender Tetelestai. Ele não usa, dessa vez, uma palavra em hebraico que ele usou, Deus meu, por que me desamparastes? Mas agora ele usa uma palavra, está consumado. Não tem mais nenhum sacrifício que possa ser feito para pagar o salário do homem. Já foi pago. Já foi pago. Tetelestai nos lábios do Salvador. A obra da redenção foi cumprida. Todo o planejamento que Deus fez para que o homem pudesse ser salvo, para que eu e você pudesse ser salvo, para que a humanidade pudesse ser redimida, foi concluída na cruz do Calvário. Lá em Gênesis, quando o homem caiu em pecado, o plano que Deus fez ali foi concluído na cruz do Calvário. E Jesus deixa isso muito bem claro. Tetelestai, está consumado, terminou aqui. O sofrimento de Jesus começou já no Getsêmani. No Getsêmani, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já sabia o que estava esperando por ele. A palavra de Deus diz que ele olhou para os seus discípulos, e os seus discípulos estavam dormindo. E ele volta a orar, e ele começa a orar, e a palavra de Deus diz que grandes gotas de sangue começam a escorrer do seu rosto, do seu corpo. E ele olha para o que estaria esperando por ele na cruz, que os meus pecados, os seus pecados, estariam sobre Jesus Cristo. Naquele momento ele olha e ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O sangue de Jesus já estava sendo escorrido ali no jardim de Getsêmani. O sangue divino, sangue puro, sangue imaculado, sangue precioso, descendo naquele chão, na terra que foi amaldiçoada um dia pelo pecado. O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado pelos meus pecados e pelos seus pecados, no Getsêmani, no jardim, já começou a ser derramado. Logo em seguida, os soldados pegam ele, levam ele até a cruz do Calvário. Mas nesse trajeto,
ele foi totalmente dilacerado. A palavra de Deus diz que ele foi totalmente espancado. Usaram chicote, na ponta desses chicotes haviam pedaços de ossos e couro, e quando eles davam aquelas chicoteadas nas suas costas, a pele saía junto e o sangue esguichava. Sangue puro, sangue imaculado, sangue precioso. Não era qualquer sangue, é o sangue divino, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa-me dizer algo para você, meu amado. Esse sangue não foi derramado simplesmente porque Jesus era um mártir. Esse sangue foi derramado por amor a você, por amor a mim. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Não somente isso, pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. E esses espinhos, eles eram tão grandes que enfincavam em todo o seu couro cabeludo, e mais sangue era esguinchado. Por que ele fez tudo isso? Ele era um mártir? Não. Ali estava a redenção do ser humano. Ali estava a redenção do ser humano, a salvação que Deus havia providenciado para mim e para você, para que nós pudéssemos ser salvos. Ali estava a razão de Deus enviar salvação para o ser humano. A cruz do Calvário, ele chega, e eles colocam ele na cruz, usando pregos enormes. Antes fizeram ele carregar uma cruz que pesava aproximadamente 50 quilos, até ele chegar na cruz do Calvário. E ali na cruz, crucificaram ele. Mais sangue é derramado. Sangue divino, sangue puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali na cruz, de um lado, um ladrão, de outro lado, outro ladrão. Um ainda começa a blasfemar e dizer: por que o Senhor não nos tira daqui? O outro diz: você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele ainda salva um homem perdido que estava ali na cruz. Hoje mesmo entrarás no paraíso, estarás comigo no paraíso. Então nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, e ele fala várias palavras. Naquele momento, há um momento ali em que todo o pecado meu e seu, pense nos pecados da sua vida, os pecados que você já cometeu na sua vida. Todos esses pecados que você cometeu estavam em cima de Jesus Cristo. A razão dele ter ido até a cruz do Calvário foi por causa dos seus pecados, foi por causa dos meus pecados. Ele não pecou. A Bíblia diz que ele é puro, ele é justo, ele é santo. Não havia pecado em Jesus Cristo. Nunca pronunciou uma palavra torpe. Ele nunca teve um pensamento pecaminoso. Ele era puro, santo. E ali estava ele, sendo crucificado por cada um de nós. Quem merecia estar naquela cruz era eu. Quem merecia estar naquela cruz era você, porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quem teria que estar naquela cruz era eu, era você. Não era Jesus, não era o Filho de Deus. Você consegue olhar para aquela cruz? Você consegue olhar para aquele rosto cheio de sangue? Pastor Gerson Rocha, tive a oportunidade de conviver um tempo com ele, e eu me lembro que ele estava contando uma história, que ele estava aconselhando alguém na igreja uma vez, e havia uma pessoa que estava negando veemente que não havia cometido
aqueles pecados que estavam o acusando. Pastor Gerson Rocha disse o seguinte: querido, vamos dar um passeio no Calvário. E ele falou assim: você consegue ouvir o barulho do martelo pregando Jesus na cruz? Consigo, pastor, consigo ouvir. Você consegue ouvir o barulho daquelas pessoas xingando, cuspindo em Jesus? Consigo, pastor, consigo. Você está vendo aquela coroa de espinhos? Consigo, pastor. Aquele sangue escorrendo pelo seu rosto? Consigo, pastor. Então olhe para esse rosto e diz que você não cometeu esses pecados. Aquele irmão caiu de joelho, aquela pessoa caiu de joelho e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pastor, me perdoe, eu sou um pecador, eu não posso mentir para o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos meus pecados, eu não posso mentir para o meu Senhor. Queridos, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz foi muito alto, por mim e por você. Agora, talvez você está ouvindo essa mensagem e você não está entendendo o que está acontecendo. Meu amado, o que Jesus Cristo fez lá na cruz, crucificado, foi por amor a você, foi por amor a mim, para que você pudesse ser livre, liberto dos seus pecados. Ele recebeu todo o pecado, mesmo que você não tinha nascido ainda, há mais de 2000 anos atrás, os seus pecados estavam cravados na cruz do Calvário. Pode imaginar. Ele já sabia o seu nome, Ele já sabia o meu nome, Ele morreu antes de me conhecer, antes de saber sobre mim. O preço já foi pago pelos seus pecados, basta você crer. Para você ter uma ideia do que aconteceu com Jesus, quando Ele estava na cruz do Calvário, houve um terremoto muito grande ali. A palavra de Deus diz que o sol se transformou, ele sumiu, ele ficou escuro. Houve uma escuridão naquele momento. E Jesus pronuncia as palavras em aramaico que eu havia dito: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por que Jesus falou essas palavras? Deus virou as costas para Jesus. Deus abandonou Jesus. Quando Ele estava aqui na terra, Jesus sempre dizia assim: eu e o Pai somos um. Ele sempre dizia isso. Mas a comunhão do Pai e do Filho, que sempre estiveram juntos, mas naquele momento na cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado, o Pai vira as costas para Ele, abandona Ele na cruz. Por quê? Porque os nossos pecados estavam em cima de Jesus. Então o Pai o abandona. Houve um terremoto, houve uma escuridão, houve um eclipse naquele momento. Depois Ele usa a palavra tetelestai, está consumado. A obra da salvação foi cumprida. Salvação completa, justificação completa. Nos lábios de um Salvador, tetelestai significa também justificação completa. O que significa justificação? Ou seja, nós estávamos condenados para ir para o inferno, merecíamos o inferno, éramos condenados, réu do inferno, mas o juiz chega e diz: justificado. Ele é um justo, está livre, não precisa de pagar mais a pena. Isso que aconteceu comigo, com você. É uma palavra florense, é uma palavra jurídica, que somente um juiz pode dar a sentença de dizer: ele é justo, ele está livre, ele não é mais um réu. E é isso que aconteceu comigo, com você. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Não somos mais condenados ao inferno, somos livres, justificados. A culpa não está mais em cima de nós. Por quê? Porque tetelestai nos lábios de um Salvador significa justificação também.
Não só a justificação, mas também a obra da propiciação, ela foi completa quando Jesus disse: tetelestai. Morreu alguém em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. O que você precisa de entender para você ser salvo? O que mais que Deus precisa de fazer você entender que Ele te ama e que Ele quer salvar a sua alma? Já foi feito tudo. Lá na cruz Ele já disse: tetelestai, está consumado. Não há mais nada que possa ser feito. Não adianta trazer cordeiro para ser imolado. Não adianta mais guardar a lei. Não adianta fazer mais nada. O Salvador disse: tetelestai, está consumado. Eu sou o último cordeiro a ser imolado. Eu sou o último sacerdote. Eu sou o último servo. Eu sou aquele que está te oferecendo perdão e salvação. Está estendendo a mão para você ser salvo nessa manhã. Você é salvo? O que é salvo, pastor? Eu sou salvo. O que é salvo? A pergunta é o seguinte: se você morresse hoje, você iria para o céu? Se você morresse hoje, você tem certeza que seus pecados foram perdoados, que você foi lavado no sangue de Jesus Cristo? Você tem essa certeza? Se Jesus voltar agora, arrebatar a sua igreja, você vai subir? Já está na hora de você deixar a religiosidade para lá e colocar a sua fé num Cristo que vive. Deixe-me dizer algo: a obra de Cristo terminou na cruz para salvar, nos perdoar dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não terminou ali, não morreu só na cruz. Sabe, eu fico imaginando quando tiraram Jesus da cruz e colocaram Ele no túmulo. O inferno em festa, os sacerdotes e os soldados colocando uma pedra e um selo para guarde aquele túmulo. E eu fico imaginando a morte e até mesmo os demônios olhando para aquele túmulo e esfregando a mão, eu contando no relógio, contando os dias. No terceiro dia eu vou atacar o corpo dele com corrupção. No quarto dia acabou a raça humana, não tem mais salvação para a raça humana. E eu fico imaginando eles tentando entrar ali, até mesmo para ver o que estava acontecendo. Mas de repente ele se levanta dos mortos. A obra não terminou ali. Aquela pedra que eles estavam tentando prender o nosso Senhor Jesus Cristo, ela é arrancada dali. E o nosso Senhor e Salvador, que gritou tetelestai, lá na cruz do Calvário, nos lábios dele, esse tetelestai já era um tetelestai, um está consumado de alguém vitorioso, que sabia que sairia do túmulo e ressuscitaria. E hoje ele está vivo. Jesus vive hoje. Não está morto, não está em uma cruz, não está em um crucifixo, não está em uma estátua que você passa por uma cidade e outra, você vê ali aquela estátua. Ele não está no túmulo. Jesus está vivo à destra de Deus, no trono de Deus. Ele está aqui. Servimos um Cristo vivo, não um Cristo morto. E esse Cristo que está vivo, na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós, Ele te ama com um amor inexplicável. Olha, se fosse necessário de Deus enviar Jesus para morrer na cruz por você e por mim, novamente Ele enviaria, porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fico tentando entender o que significa essa palavra tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para morrer por você. Que amor é esse? Eu não entendo. Como pode? Como pode um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, amar eu, pecador, merecedor do inferno, que não serve para nada? Você já parou para pensar, meu querido irmão? Você já parou para pensar, meu amigo,
como pode um Deus tão santo, puro, que criou esse universo, que é lindo, amar amar você? Como pode? É difícil de entender, mas Ele ama com um amor, como diz o apóstolo Paulo, inefável, um amor que nós não conseguimos compreender. Quando nós sairmos daqui da terra e chegarmos lá no céu, irmãos, não vai ser diferente. Nós continuaremos amando Ele, adorando Ele e agradecendo Ele por Ele ter nos tirado da condenação do inferno e ter levado nós para morar no céu com Ele. Há um cântico, eu gosto da letra, eu já estou terminando, a mensagem acabou. O cântico fala de um sonho que a pessoa teve. Ele sonhou que estava na cidade gloriosa, e lá na cidade gloriosa ele viu irmãos em Cristo, ele viu Jacó, ele viu Abraão, ele viu Marcos, ele viu todo mundo, irmãos em Cristo, chegaram até ele, anjos chegaram até ele, mostrou as mansões celestiais, mostrou tudo. E no cântico ele entra em desespero. Ele diz: mas eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo, porque foi por nós que Ele morreu. Passa um pouco, levam Ele para outras partes do céu, apresentam para Ele Marcos, apresenta para Ele Timóteo, apresenta para Ele e outros irmãos, e aí ele entra em mais desespero. Ele diz: eu quero ver Cristo, eu quero ver Cristo, pois foi por mim que Ele morreu. Lá no céu não vai ser diferente. Sim, eu quero apertar a mão de Timóteo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vai ser maravilhoso estar no céu ouvindo o coral angelical. Vai ser interessante andar no céu e tantas coisas que vai ter lá no céu. A irmã Márcia vai querer dar um abraço no Juscelino, da irmã Márcia, e tantos entes queridos. Mas eu quero chegar no céu. Eu quero ver Cristo, aquele que morreu por mim. Eu quero ver Cristo, aquele que me comprou dos meus pecados. Vai ser maravilhoso estar no céu, mas vai ser mais ainda quando eu der um abraço e agradecer o meu Salvador por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Eu quero ver Cristo. Por causa daquela única palavra, tetelestai, está consumado. Salvação foi providenciada para todos nós.